Negócio fechado e o departamento de futebol do Flamengo obedeceu a ordem do BAP e comprou o jogador. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre Marcos Leonardo, que tem novidade e o futuro do atacante sendo definido nas próximas horas. Vou falar do Corinthians, que tirou a proposta sobre o Alan após pedida financeira do Mengão. Vou falar da preparação do técnico Felipe Luiz para o jogo de amanhã contra o Internacional. Eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Você não paga absolutamente nada por isso e ajuda demais a gente aqui. Então, se você não é inscrito no canal, eu peço, na humildade, na moral, se inscreve aí no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês. Vou começar o vídeo já falando sobre a situação do Alan, porque o negócio é o seguinte, e eu preciso explicar. O Corinthians havia feito uma proposta ao Flamengo pela contratação do volante Alan, jogador que esteve muito próximo de ir para o São Paulo, porém a negociação não evoluiu e não andou para frente. O Corinthians tentou atrapalhar o tricolor paulista, fez uma proposta, o Flamengo que inclusive não relacionou Alan para a final da Supercopa, e aí a negociação estava andando. A ideia do Corinthians era o empréstimo, sem o Flamengo ter que continuar pagando o salário do Alan, o Corinthians passaria a arcar com as despesas com o jogador. O que acontece é o seguinte, o Flamengo pediu uma compensação financeira ao Corinthians pelo empréstimo até o final do ano. E a pedida financeira do Flamengo ao Corinthians pelo empréstimo fez com que a negociação esfriasse e o Corinthians deixasse de querer contratar o jogador. Com isso, o Alan continua treinando e continua à disposição do técnico Felipe Luiz. Bom, vamos mudar o assunto, falando ainda sobre Flamengo e Corinthians. Amanhã o Flamengo volta a jogar o Campeonato Brasileiro, agora contra o Internacional. Ainda tem ingressos à venda, cerca de 40 mil ingressos foram vendidos, mas ainda tem ingressos para serem colocados à venda. Então você que quiser comprar o seu ingresso, você pode comprar o seu ingresso, basta você entrar lá no site do Flamengo e fazer a sua compra. Vamos lotar o Maracanã, apoiar o time, vamos colocar o time para cima, colocar o time para frente, porque isso é muito importante, principalmente nesse início do Campeonato Brasileiro. O time precisa muito da gente, o time precisa muito de nós. Deixa eu falar sobre essa situação do José Botto com o Vinícius Júnior, porque depois que o Botto falou, muita gente me perguntando, Flazoeiro, o Flamengo vai fazer uma proposta por Vinícius Júnior? O Flamengo vai querer contratar o Vinícius Júnior? Deixa eu explicar. O Vinícius Júnior tem contrato com o Real Madrid até 2027. E o José Botto, ele falou o seguinte, jogador do tamanho do Vinícius Júnior, você só consegue contratar ele, você só consegue fazer algum movimento na direção dele se ele quiser voltar, se ele quiser vir jogar no Flamengo. A situação do Vinícius é praticamente a situação igual a do Paquetá. O Paquetá ainda tinha contrato, o Vinícius está em final de contrato com o Real Madrid. O Vinícius só volta a jogar no Flamengo se ele mesmo quiser, se ele mesmo tiver vontade. Se ele não quiser, tem mercado para o Vinícius na Europa, tem mercado para o Vinícius na Arábia, tem mercado para o Vinícius Júnior em vários lugares ainda. Então, assim, ele tem o mesmo empresário do Paquetá, ele ficou ali o tempo todo ansioso pela negociação do Paquetá para poder dar certo. O fato do Paquetá ter voltado pode, quem sabe, convencer o Vinícius também a querer voltar. E o fato dele estar terminando o contrato com o Real Madrid no meio do ano de 2027, isso pode facilitar a vinda dele para o Flamengo. Mas o Flamengo não tem nenhuma negociação, o Flamengo não tem absolutamente nada em direção ao Vinícius Júnior, porque muita gente começou a me perguntar, Flazoeiro, o Flamengo vai contratar Vinícius Júnior? Olha o que o Botto falou. E o Botto disse, as portas do Flamengo estão sempre abertas para jogador como o Vinícius Júnior. É óbvio, o Botto não é bobo, ele iria falar isso. Ele iria falar, ó, a porta do Flamengo está aberta, hein, Vinícius? Se você quiser voltar, pode voltar. É claro que ele ia falar, mas o Flamengo
Flamengo sabe que é uma negociação muito difícil e que para ser fechada tem que ter muita vontade, muito desejo do próprio jogador. Vamos ver, né? Quem sabe o Vinícius Júnior chega pro Real, fala que não quer renovar, fala que quer cumprir o contrato e aí no final do ano já assina um pré-contrato com o Flamengo e no meio do ano que vem pinta aí de graça, sem o Flamengo não paga nada, só pagando o salário para ele. Isso pode acontecer, mas neste momento, agora, não tem absolutamente nada para não deixar aqui o torcedor ansioso, nervoso e esperançoso com uma possibilidade. Falar em possibilidade, deixa eu agora falar sobre a situação de Marcos Leonardo, antes de eu falar do jogador que foi contratado, um lateral esquerdo. O Flamengo comprou sob a ordem do presidente BAP. O que acontece é o seguinte, gente, depois que deu errado a negociação do Marcos Leonardo com o Al Hilal, a equipe saudita vai definir nas próximas horas o que vai fazer com o jogador. O Al Hilal tinha negociado o Marcos Leonardo e tinha contratado Karim Benzema. E aí, óbvio, que um jogador do tamanho do Benzema, ele chega no time e ele tira um pouco o foco e o espaço do Marcos Leonardo, já que os dois jogam na mesma posição. É um jogador que é oportunidade do mercado para o Flamengo, tem muitos torcedores pedindo à diretoria para que faça um movimento em direção ao Marcos Leonardo, e o Flamengo, ele estava esperando, foi a informação que eu recebi, não especificamente para o Marcos Leonardo, mas para alguns jogadores que têm mercado no futebol europeu, o Flamengo estava esperando a janela na Europa fechar. A janela se fechou e agora o Flamengo vai começar a fazer movimentos aí para buscar novas contratações conhecidas como oportunidade de mercado. O que é oportunidade de mercado? Que não é um jogador que vai sair tão caro para o Flamengo, como por exemplo o Lucas Paquetá, que saiu 42 milhões de euros, mas um jogador que vai sair num preço que o Flamengo consegue pagar, ou até mesmo por empréstimo. O Marcos Leonardo ele já havia sido emprestado ao Atlético de Madrid, a negociação deu errado, babou, não aconteceu. A janela na Espanha fechou hoje. Então assim, não vai acontecer mais, né? Não sei, daqui a pouco vai dar meia-noite na Espanha, agora são 10 da noite lá. Não sei se até meia-noite isso acontecer, mas eu acho difícil acontecer. Então, a tendência é que não aconteça mais e o Flamengo aí tem a oportunidade e a chance de contratar Marcos Leonardo por empréstimo com passe fixado aí para o final do ano. Bom, vamos mudar o assunto, vamos falar agora sobre a situação envolvendo o lateral que foi comprado, porque o Flamengo, a informação que saiu no Globo Esporte, agora à tarde já, é que o Flamengo comprou um lateral esquerdo do Mirassol. Ramírez é um jogador de 19 anos. Ele assina com o Flamengo na mesma condição que assinou o Mateuzinho lá atrás. Não sei se vocês vão lembrar que Mateuzinho ele jogava na equipe titular do Londrina, na equipe principal do Londrina. Ele veio para o Flamengo, foi jogar o Sub-20 já pensando na transição para a equipe profissional. Essa é a situação desse lateral esquerdo, Ramírez. Ele joga no Mirassol, jogou 2 copinhas pelo Mirassol, é um jogador que vem se destacando muito na equipe do interior de São Paulo e o Flamengo decidiu comprá-lo. É uma ordem do BAP. Compra jogador da base, compra jogador jovem. O Flamengo comprou ele, já com plano D. Coloca no Sub-20, mas fica de olho. Coloca no Sub-20 e observa para ver se ele tem condições de performar na equipe profissional, de performar na equipe de cima. Jogador muito bem avaliado pelo scout do Flamengo, um jogador muito bem quisto dentro do Flamengo, que assinou contrato com o Mengão e já está sendo aí observado pelo departamento de futebol. Tomara que dê certo aí, a negociação tá fechada, o jogador tá vindo, mas tomara que ele dê certo e consiga jogar muito bem no nosso Mengão. Mudar de assunto, falar do jogo de amanhã, porque o Flamengo pode ter Lucas Paquetá como titular, com a ausência do Jorginho. O Paquetá pode ser segundo volante ou quem sabe jogar até mais na frente ali, né? Quem sabe um ataque formado por Carrascal, Paquetá, Everton, Cebolinha e Pedro, colocando ali o Arrascaeta, quem sabe, no segundo tempo. O fato é que o Flamengo precisa reencontrar o caminho da vitória e é claro que nós estaremos amanhã no Maracanã apoiando. E eu convido a você também a apoiar o Flamengo. Você que está assistindo esse vídeo que ainda não comprou o seu ingresso, compre o seu ingresso que você vai estar ajudando muito aí o Mengão e a gente tem que apoiar o time nesse momento difícil, tem que estar junto com o time nesse momento complicado, tem que jogar o time para cima nesse momento que realmente é um momento que a gente precisa vencer, voltar a vencer, reencontrar o caminho da vitória. E eu vou... Pois é, pessoal, com relação ao Marcos Leonardo, né, na minha opinião é um excelente jogador. O Flamengo já vem tentando trazer ele há muito tempo, né?
mas não deu certo as negociações. E bem no fim agora, né, vamos ver qual vai ser, né, a atitude do BAP, do Boto, né, para tentar trazer esse jogador, né? A questão é que o Flamengo precisa de um atacante, né, pessoal? Um atacante que faça, né, o que tem que ser feito ali na frente. O Pedro, todo mundo sabe que não vem desempenhando um bom futebol, né? O Pedro, ele vem aí, que nem o Pilhado falou, ele tá um cone em campo, então tá difícil, cara. O Flamengo tentou muito a trazer o jogador Caio Jorge, mas tentou e não deu. O Marcos Leonardo, ele viveu uma ótima fase no Santos, né? Ele foi lá para a Arábia, né? Fez vários gols. Enfim, é um jogador aí que talvez se encaixaria no Mengão, mas eu não sei se o Felipe Luiz gosta muito dele. Ele preferia mais o Caio Jorge. Tem que ver a negociação. Ele está liberado, né, pelo Atlético de Madrid, não tem negociação mais. E de repente, né, é uma questão aí de o Flamengo negociar e tentar trazer esse jogador. Com relação aí ao Vinícius Júnior, que tá um comentário, né, que ele vai vir, não vai. Olha, cara, ele até pode vir, né, mas não agora. O Vinícius Júnior tem muito mercado lá fora ainda, que nem o Flazoeiro próprio falou, né? Eu acredito que ainda vai demorar, a não ser que o jogador queira vir, né? Então, vontade do jogador sempre prevalece, mas ele tem muito futebol lá na Europa, na Arábia, em qualquer lugar do mundo, o Vinícius Júnior ainda tem a carreira lá fora, a não ser que ele queira voltar. O empresário é o mesmo do Paquetá, então vamos aguardar, vamos ficar aí atento, né? Lógico, né? Todo mundo queria o Vinícius Júnior no Flamengo, né? Eu lembro que quando ele saiu do Flamengo, ele quase nem tinha feito muitos jogos, né? Ele estava despontando ali. Eu até fiquei puto quando ele saiu, porque, falei, como que vai vender um cara desse? E bem no fim teve todo o sucesso que teve no Real Madrid, enfim. Mas a gente sabe que um dia ele vai voltar, né? Isso é fato e ninguém pode negar.